É o nome de meu cãozinho, que dorme no quarto de minha filha. Na última noite, acordo, repentinamente, ao ouvir pular no quarto. Conheço muito bem sua característica maneira de saltitar. Meu marido não tardou a acordar, por seu turno. Perguntei-lhe, ouves? Responde ele, Emery. Acendemos uma vela, olhamos por toda parte, e não vimos nada no quarto. A porta, entretanto, estava bem fechada. Veio-me, então, a ideia de que alguma desgraça tinha sucedido a Mary. Tive a sensação de que ele morrera naquele instante. Olhei o relógio, para verificar a hora, e achei que devia descer e ir imediatamente assegurar-me do que houvera. Mas aquilo me parecia tão absurdo e fazia tanto frio. Fico um instante indeciso e o sono me empolga. Pouco tempo decorre e alguém vem bater à porta. Era minha filha, que exclama com grande ansiedade: Mamãe, Meg está morrendo. Descemos escada de um salto e encontramos Meg, virado de lado, com as pernas rígidas, como se estivesse morto. Meu marido levanta-o, sem chegar a compreender o que se passou. Verifica-se, enfim, que Meg havia enrolado, não se sabe como, a correia de sua roupinha em torno do pescoço, por forma que estava quase estrangulado. Libertamo-lo imediatamente e, logo que o cão pôde respirar, não tardou a reanimar-se e restabelecer. Para maiores informações, envie o leitor ao jornal For Psychical Research. Poder-se-ia supor, talvez, que a ansiedade no caso, experimentada pela senhorita Beauchamps, foi transmitida à mãe. Mas é inteiramente improvável que a alucinação sugerida se haja traduzido para os dois percipientes sob a forma de ruídos que lembrassem os saltos de Mary. Penso que a hipótese do duplo do animal é a mais provável. Uma observação muito curiosa, narrada por Andersen, parece estabelecer que podem existir relações simpáticas, a grande distância, entre o homem e o animal, e que esta ação é capaz de traduzir-se na forma de pressentimentos, tal como sucede entre os humanos. Reproduzo textualmente a interessante narração. O contista dinamarquês Andersen tinha um amigo, o professor Linden, que sofria de tísica pulmonar. A administração lhe concedeu subsídios para uma viagem à Itália. Linden possuía um cão, chamado Amor, um canicho branco, que ele estimava muito e que confiou a Andersen, durante sua ausência. Andersen aceitou o encargo e não se ocupou de outra coisa além da subsistência do animal. Riu a bom rir, quando a criada de quarto lhe disse que Amor pressentiu o que ia suceder ao seu dono. Ele fica alegre ou triste, conforme seu dono vai bem ou mal. Como assim? Perguntou Andersen. Isto logo se percebe. Porque aceita ou recusa comidas sem estar doente. Porque fica de cabeça baixa, durante muitos dias, até que o senhor recebe uma notícia má de Linden. O cão sabe perfeitamente o que o dono faz na Itália e vê, porque seus olhos têm, às vezes, uma singular expressão. A partir desse instante, apesar do seu cepticismo, Andersen começou a observar o cão. Uma noite sentiu qualquer coisa fria na mão e, abrindo os olhos, percebeu o cão, diante da cama, que lhe lambia a destra. Teve um arrepio. Acariciou o animal para o tranquilizar, mas Amor soltou um gemido doloroso e lançou-se ao chão, com as quatro patas estendidas. Nesse instante, conta Anderson, fiquei convencido de que meu amigo tinha morrido. E tão certo estava que, no dia seguinte, substituiu minha roupa escura por uma preta. Pela manhã, encontrei um conhecido que me perguntou por que estava triste. Respondi, esta noite, às 11h27, morreu Olof Linden. Como soube mais tarde, foi essa a hora de sua morte. No exemplo que se segue, as testemunhas descrevem movimentos e objetos sem contacto, os quais se produziam em uma casa mal assombrada, enquanto o cão parece ter tido conhecimento da personagem inteligente, mas invisível, que deles era autora. Um caso provável de clarividência. Em uma carta dirigida ao Dr. Dariex, a propósito de uma casa assombrada, em Versalhes, MHDV assim se exprime. Ao fim de uns 10 minutos, em que a criada nos contava seus aborrecimentos, uma velha poltrona de carretilhas,
colocada num canto, à esquerda, pôs-se em movimento e, descrevendo uma linha quebrada, veio passar entre mim e Sherwood. Depois rodou sobre si própria, cerca de 1 metro atrás de nós, bateu 2 ou 3 vezes no chão com seus pés de trás e voltou em linha reta a seu canto. Isto se passou em pleno dia e podemos convencer-nos de que não havia compadresco nem truque de qualquer gênero. A referida poltrona por 3 vezes fez o mesmo curso, tomando cuidado, fato estranho, de não bater em ninguém. Ao mesmo tempo, pancadas violentas se faziam ouvir do outro lado, no quarto vizinho, cujas portas estavam inteiramente abertas e que jazia completamente deserto. O amigo que nos tinha levado assolou seu cão para o canto da sala. O animal voltou uivando, tomado, evidentemente, de profundo terror. O amigo foi obrigado a conservá-lo no colo, durante todo o tempo em que ficamos na casa. Eis outro exemplo, em que a clarividência de um sensitivo é confirmada pela de um animal. Refere-se ao fantasma de um cão visto por um gato. Carrington narra o seguinte caso, muito curioso. Um cavalheiro e 2 senhoras passeavam juntos, quando uma das senhoras, que é clarividente, declarou que via um cão caminhando diante deles. Descreveu-o, minuciosamente, às 2 outras pessoas, que nada viam. Enquanto conversavam, um gato saiu de uma casa vizinha e aproximou-se muito tranquilamente até o ponto em que a senhora acusava a presença do cão. Lá chegado, parou bruscamente, inchou o dorso, espirrou, deu umas unhadas na direção do animal fantasma e, voltando, se súbito, ganhou a sua casa, com toda a rapidez. Fantasmas percebidos coletivamente pelos humanos e pelos animais. Os anais de observações psíquicas contêm grande número de narrativas, nas quais se nota um fato do mais alto interesse, que são as aparições vistas simultaneamente pelas pessoas presentes e pelos animais. Supondo que a visão seja subjetiva, ela demonstra que o animal possui, como o homem, uma indiscutível faculdade de clarividência. No caso contrário, se imaginarmos que a visão é objetiva, é preciso então concordar que o fantasma é real, pois que o animal o percebe, ao mesmo tempo que as demais pessoas. Vejamos 2 exemplos, em que o fantasma é visto primeiramente pelo animal. Parece deduzir-se desta narrativa que o cão, muitas vezes, percebia por clarividência seres que eram invisíveis às pessoas presentes, o que aproxima o caso daquele Simão relatado, com referência à casa assombrada de Versalhes. Visões de fantasmas humanos longe de qualquer coincidência telepática e percebidos coletivamente pelos homens e pelos animais. 8 de agosto de 1892. Lá para o ano de 1874, quando eu não tinha mais que 18 anos, estava em casa de meu pai, em certa manhã de verão, levantei-me às 5 horas, a fim de acender o fogo e preparar o chá. Um grande cão de raça, que tinha o hábito de me acompanhar por toda parte, achava-se a meu lado, enquanto eu preparava o fogo. Em dado momento, ouvi-o soltar um uivo surdo e o vi olhar na direção da porta. Voltei-me para esse lado e, com grande terror, percebi uma figura humana, alta e tenebrosa, cujos olhos flamejantes se dirigiam a mim. Dei um grito de alarme e caí de costas no chão. Meu pai e meus irmãos correram imediatamente, acreditando que ladrões tinham penetrado em casa. Contei-lhes o que vira e eles julgaram que a visão tinha por fonte a minha imaginação perturbada por uma recente doença. Mas por que teria também o cão percebido alguma coisa? O aludido cão via por vezes aquilo que era invisível para mim, lançava-se para o invisível, fazendo o gesto de morder no ar, e me encarava de certo modo, como a dizer, não vês tu? HFS. Visual com precedência do animal sobre um homem. Era uma tarde de inverno do ano de 18. Eu estava em meu quarto, sentado perto do fogo, inteiramente absorvido em acariciar minha gatinha favorita, a ilustre senhora Catarina, que, não é mais deste mundo. Ela estava encolhida em meu colo, em atitude de quase sonhadora, com os olhos cerrados, como adormecida. Apesar de não haver luz no quarto, os reflexos da chama iluminavam perfeitamente todos os objetos.
O compartimento em que nos achávamos tinha duas portas, uma das quais dava para um apartamento provisoriamente fechado. A outra, colocada defronte da primeira, abria para o corredor. Alguns minutos havia que minha mãe me deixara, e a confortável e antiga poltrona de espaldar, muito alta, que ela ocupava, ficou vazia. Minha gatinha, com a cabeça apoiada em meu braço, parecia cada vez mais sonolenta, e eu já pensava em ir deitar-me. De repente, vi que alguma coisa inesperada tinha perturbado a tranquilidade de minha favorita. Ela havia cessado bruscamente de ronronar e dava sinais evidentes de crescente inquietação. Inclinei-me para ela, procurando acalmá-la com minhas carícias, quando, abruptamente, ela se levantou, começou a soprar fortemente, como o dorso erguido, acaudeiriçada, em postura de desafio e terror. Levantei a cabeça, por minha vez, e vi, com assombro, uma pequena figura, feia, encaquilhada, de velha mejeira, sentada na poltrona de minha mãe. Tinha as mãos nos joelhos e o corpo inclinado, de modo a ficar com a cabeça perto da minha. Os olhos penetrantes, luzentes, maus, fixavam-me, imóveis. Parecia que era o diabo que me encarava por aqueles olhos. As vestes e o conjunto do aspecto eram os de uma mulher da burguesia francesa, mas não me preocupei com isso, porque os olhos dela, com as pupilas estranhamente dilatadas e uma expressão má, absorviam-me completamente os sentidos. Quis gritar com todas as forças dos meus pulmões, mas os tais olhos maléficos me fascinavam e tiravam-me a respiração. Não podia desviar a vista e ainda menos levantar-me. Entre mentes, procurei segurar fortemente a gata. Esta, porém, não parecia querer ficar naquela horrível vizinhança. Depois de esforços desesperados, conseguiu libertar-se e, saltando pelas cadeiras, pelas mesas, por tudo que eu encontrava diante de si, atirou-se, por muitas vezes, e com violência extrema, aos caixilhos superiores da porta que dava para o apartamento fechado. Em seguida, voltando-se para outra porta, começou a atirar-se para ela, com redobrada fúria. Meu terror tinha aumentado. Ora olhava para a mejeira, cuja vista maléfica continuava fixada em mim, ora seguia com os olhos a gata, que se tornava cada vez mais frenética. Por fim, a terrível ideia de que o animal pudesse enraivecer teve por efeito restituir-me a respiração e comecei a gritar com todas as forças. Minha mãe veio apressadamente. Logo que abriu a porta, a gata saltou-lhe pela cabeça e durante uma boa meia hora continuou a correr pela escada, de alto a baixo, como se alguém a perseguisse. Voltei-me para mostrar à minha mãe a causa do meu espanto, mas tudo havia desaparecido. Em semelhantes circunstâncias, é bem difícil apreciar a duração do tempo. Calculo, entretanto, que a aparição tenha persistido durante 4 ou 5 minutos. Soube-se, em seguida, que essa casa pertencera, outrora, a uma mulher que se havia enforcado naquele mesmo quarto. Senhorita K. O general K., irmão da recipiente, confirma a narrativa acima. A impressão produzida na gata foi tão profunda que durante meia hora ela ficou desvairada. Neste caso, é mais provável que a aparição fosse real. Vejamos uma última narrativa. O fantasma manifesta-se a duas pessoas e é igualmente visível a um cão. Aparição de Paladia, visual, auditiva, coletiva. Paladia era uma jovem, morta aos 15 anos, e que apareceu por diferentes vezes, e a muitas pessoas. Em 1855, morava eu, com meus pais, em um campo do governo de Poltava. Uma senhora de nosso conhecimento veio passar, com suas filhas, uns dias em nossa casa. Algum tempo depois de chegarem, tendo acordado pela madrugada, vi Paladia. Eu dormia em uma ala separada, onde estava só. Paladia se conservava diante de mim, quase a 5 passos, e olhava-me com um sorriso alegre. Aproximou-se e me disse: "Tenho estado, tenho visto", e, sorrindo, desapareceu. O que queriam dizer estas palavras não compreendi. Dormia comigo, no quarto, o meu seter. Desde que vi Paladia, o cão não latiu mais. Quando, ordinariamente,
Não deixava entrar ninguém no quarto, sem latir ou rosnar. E todas as vezes que o cão via a Paladia, agarrava-se a mim, como a buscar um refúgio. Quando Paladia desapareceu, vim para casa e não contei a ninguém o incidente. À tarde do mesmo dia, a filha mais velha da senhora que morava conosco disse-me que um fato estranho lhe havia ocorrido pela manhã. Tendo acordado muito cedo, referiu ela, senti como que alguém, em pé, à cabeceira de minha cama, e ouvi distintamente uma voz que dizia: "Não me temas, eu sou boa e amiga." Voltei a cabeça, porém não vi nada. Minha mãe e minha irmã dormiam tranquilamente. Isso muito me espantou, porque nunca me aconteceu um caso semelhante. Respondi-lhe que muitas coisas inexplicáveis nos sucedem, mas não lhe disse nada do que vira de manhã. Só um ano mais tarde, quando já era seu noivo, foi que lhe contei a aparição e as palavras de Paladia, naquele mesmo dia. Não foi ela que a veio ver também? Devo acrescentar que tinha visto aquela senhorinha pela primeira vez e não pensava absolutamente desposá-la. Lugares assombrados. Em muitas regiões há narrativas por onde se vê que existem localidades que parecem assombradas, produzem-se fenômenos anormais, tais como ruídos inexplicáveis, deslocamentos de objetos sem causa conhecida, e se assinalam, por vezes, aparições. Eis dois casos bem curiosos, em que os animais experimentam verdadeiro terror. O primeiro vem descrito nos Phantasms of the Living, Vol. 2, Pag. 197. Visão coletiva, 2 de março de 1884. Em 1875, minha irmã e eu, que andávamos pelos 13 anos, saímos de casa, em carro, lá para as 4 da tarde, de um dia de verão, quando vimos, de repente, acima de uma sebe, uma forma de mulher, que deslizava sem ruído. Essa forma era branca e estava em posição oblíqua, a uns 10 passos do solo. O cavalo parou, de súbito, e tremia de susto de tal forma que não tivemos mais ação sobre ele. Eu exclamei, dirigindo-me à minha irmã: "Vê?" Ela respondeu que vi e dirigiu a mesma pergunta ao rapaz Cafrui, que estava no carro. A forma atravessou a sebe, passou por cima do campo e perdemos-la de vista, para além de uma plantação. Creio que observamos durante 10 minutos. Ela nunca tocou o chão, mas pairava a pouca distância da terra. Chegados a casa, narramos a visão. Nunca tive outra, antes ou depois. Estávamos os três de boa saúde e ninguém nos havia sugerido a ideia de uma aparição antes daquela. Mais tarde nos disseram que se supunha assombrado o caminho e que muitos habitantes do local tinham visto ali uma aparição. Violette Montgomery. Lidness Montgomery. O segundo caso é ainda mais significativo, porque muitos animais que experimentaram a influência do lugar assombrado morreram em seguida ao susto. Durante os fenômenos do cemitério de Arensburg, na ilha de Oesel, em que ataúdes foram encontrados em abóbadas fechadas e os fatos foram verificados por uma comissão oficial, os cavalos daqueles que vinham visitar o cemitério ficaram tão excitados e espantados, que se cobriram de suor e espuma. Algumas vezes se lançavam em terra e pareciam agonizar, apesar dos socorros que lhes traziam, imediatamente. Muitos morriam ao fim de 1 ou 2 dias. Neste caso, como em tantos outros, posto que a comissão fizesse uma investigação muito severa, nenhuma causa natural se descobriu. R. Dalwen, Fotfalsont Bondario Fanoterword, Pag. 188. Alguns exemplos que referi são tomados entre grande número de outros que a falta de espaço não me permite reproduzir. Eles apresentam uma variedade de manifestações, que as aproxima das verificadas entre os humanos. Vimos, com efeito, que a ação telepática é a explicação mais provável para o caso de Rider Haggard e Young. Em seguida, notamos que o desdobramento do cão Megatar é igualmente a hipótese mais verossímil para explicar os ruídos percebidos pelo casal Beauchamps. Até os pressentimentos são também apanágio da raça canina e, enfim, a clarividência se acusa nos casos de habitações assombradas. Assim,
Tudo a que se convencionou chamar faculdades supranormais se encontra na psique animal, o que assemelha definitivamente com a alma humana. Para responder à objeção de que não se deve ligar grande importância a anedotas dessa natureza, que podem ser inventadas com todas as peças ou deformadas pela imaginação dos narradores, lembrarei que essas narrativas são, pela maior parte, tomadas à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, que instituiu inquéritos minuciosos para cada um dos casos que lhe foram assinalados, e que só conservou aqueles cuja autenticidade ficou indiscutivelmente demonstrada. Vou chegar, agora, a outro aspecto da questão, o que consiste em estabelecer a sobrevivência do princípio pensante no animal. Falo-ei citando exemplos de visões relativas a animais póstumos e alguns fatos que parecem estabelecer que a individualidade pensante de nossos irmãos inferiores está ligada também a uma forma indestrutível, que é o seu corpo espiritual. Haveria, pois, assim, uma continuidade perfeita nas manifestações da inteligência encarnada ou desencarnada, em todos os graus da escala da vida. Comecemos este estudo pela visão de animais defuntos, que médiuns ou clarividentes descrevem com exatidão, sem os ter nunca conhecido, ou, se os conheceram, sem terem sido informados de sua morte. Eis um primeiro exemplo, contado pela célebre médium, Senhora Desperance. Colho o caso de um interessante artigo, por ela publicado na Lite de 22 de outubro de 1904, pág. 511. Uma só vez sucedeu-me uma prova pessoal da presença, em espírito, de um animal que eu havia muito bem conhecido em vida. Tratava-se de um pequeno terrier, grande favorito de minha família, o qual, em consequência da partida do seu dono, tinha sido dado a um dos seus admiradores, que habitava a uma centena de milhas distante de nós. Um ano depois, quando eu entrava, certa manhã, na sala de jantar, vi, com grande espanto, a pequena Mona, que corria, saltando em volta do quarto e que parecia tomada de um frenesi de alegria, girava, ora metendo-se embaixo da mesa, ora intrometendo-se pelas cadeiras, como fazia em seus momentos de excitação e alegria, depois de uma ausência mais ou menos longa de casa. Concluí, naturalmente, que o novo dono de Mona a tinha trazido, ou que, pelo menos, a cadela tinha conseguido, inteiramente só, encontrar o caminho de sua antiga morada. Fui logo interrogar outros membros da família, mas ninguém sabia nada a respeito. Aliás, procurou-se por toda parte, chamou-se-lhe pelo nome, Mona não se fez mais ver. Disseram-me que eu devia ter sonhado, ou pelo menos fora vítima de uma alucinação, depois do que, o incidente ficou depressa esquecido. Muitos meses, um ano talvez, se passaram, antes que acontecesse encontrar-nos com o novo dono de Mona. Pedimos logo notícias dela. Disse-nos ele que Mona havia morrido pelas feridas que recebera em luta com um grande cão. Ora, pelo que pude verificar, isto se passara na mesma data, ou pouco tempo antes do dia em que a vira em espírito correr, saltar, girar em torno da sala de sua antiga residência. Se a aparição se produziu no momento da morte do animalzinho, essa visão podia ser atribuída à telepatia, mas se, ao contrário, o fenômeno se realizou algum tempo depois da morte, é que o fantasma do animal foi percebido por clarividência. No exemplo seguinte, se, a rigor, as visões relativas ao gato fantasma podem ser de natureza alucinatória, o mesmo não se dá no que concerne à descrição do cão, que o Sr. Peters não conheceu. Da sobrevivência dos animais. Escreve o Sr. Peters, na Lite. No que toca à sobrevivência dos animais, observei um fato curioso, antes de me tornar espiritualista. Eu estava doente e recebia sempre a visita de um gato, que pertencia à minha proprietária. Toda a tarde, antes de escurecer, vinha o animal ao meu quarto, dava uma volta por ele, um ar solene, e retirara-se. Disseram-me, um dia, que haviam matado o gato, mas o fato se me apagou do espírito e todas as tardes o gato aparecia, como de hábito. Entretanto, uma vez, lembrei-me, repentinamente, de que o gato estava morto. Como, nessa época,
Não sabia nada dos fatos psíquicos e via, entretanto, o gato distintamente. Pensei que os sofrimentos me tivessem tornado maluco, mas, ao fim de algum tempo, deixei de receber a visita do bicho. De outra feita, estando em sessão com uma família, conversava com um hóspede, quando vi, de repente, um grande cão escuro, que veio colocar a cabeça em meus joelhos. O cão me parecia tão real, que o descrevi, e meu hóspede reconheceu nele o favorito da família. Toma um livro recente da Sra. Aguilana, La Vie Évêque d'un Medium Spirit, um caso análogo ao precedente. Elo estava em Condom, no escritório de MT, conversando com sua mulher, quando tive uma singular visão, de que lhes fiz parte. Disse-lhes que via um espírito, um senhor, personagem que descrevi. No mesmo instante, apareceu-me um cão, do qual pintei o pelo. Ele percorria o armazém de MT, em meio às louças e porcelanas. Era a cada instante chamado pelo senhor: venha cá, Medor. Como se receasse que o cão causasse algum desastre no frágil vasilhame. Esse senhor, disse-me MT, morreu há 8 anos. Era um dos meus melhores amigos e a quem eu tinha como irmão. Quanto ao cão, que se chamava Medor, é morto há quase 1 ano. O caso do juiz Austin é tão interessante como os precedentes. A aparição de um cão. A Norte Somerset Gazette lembra a história seguinte, contada pelo Sr. Robert Austin, que lhe garante a autenticidade. Seu pai, o juiz Austin, que era conhecido como um grande amador de cães, tinha um fraudeiro, muito ligado ao dono. O cão morrera e 1 semana depois o juiz foi à casa de um amigo em Clifton, com o qual se entreteve durante alguns instantes no salão. Quando ele partiu, uma moça escocesa, que se achava então na casa, perguntou quem era aquele senhor com um cão. A dona da casa respondeu que era o juiz Austin, mas, acrescentou, não trazia cão nenhum consigo. A outra replicou que havia com ele um cachorro, no salão, e descreveu exatamente, não só o aspecto de um velho cão de fralda, como, ainda, sua postura favorita, quando se achava ao pé do dono. Podeis pensar o que quiserdes desta história, diz Austin, mas é verídica. Para os partidários obstinados da teoria da transmissão do pensamento ou da criptestesia, a descrição do animal pode ser tomada em uma imagem da subconsciência do juiz. O mesmo não sucede quando a visão fantasmal exerce também sua ação sobre animais. Visão de fantasmas animais produzida fora de qualquer coincidência telepática e percebida coletivamente por animais e homens. A Senhora Desperance, autora bem conhecida, conta na Lide, outubro de 1904, pags. 511 a 513, um fato de visão animal fantasma, que reproduzo, citando apenas os pormenores essenciais. Quando passeava em um pequeno bosque vizinho, notou que, frequentemente, os cavalos se assustavam em certo ponto do caminho que atravessavam. Meus cães, disse ela, recusavam obstinadamente entrar no bosque, estiravam-se no chão, punham um focinho entre as pernas e ficavam surdos à persuasão e às ameaças. Se me encaminhava para outra direção, eles logo me seguiam alegremente, mas se eu persistia em entrar no bosque, abandonavam-me e dirigiam-se de carreira para casa, tomados de uma espécie de pânico. Contando esse fato a uma amiga, disse-me ela que os camponeses consideravam esse lugar como assombrado e que os animais domésticos temiam passar por ali. Um dia de outono de 1896, eu e uma amiga fomos dar um passeio. Chegamos ao bosquete, pelo qual entramos ao lado do oeste, caminhando tranquilamente. Fui a primeira a voltar-me e vi um novilho, de cor vermelha escura. Fiz uma exclamação de espanto e o animal escondeu-se logo no bosque, do outro lado da vereda. Quando ele penetrava no bosque cerrado, estranho clarão avermelhado se lhe desprendeu dos grandes olhos. Dir-se-ia que lançavam chamas. Era a hora do pôr do sol, que dardejava seus raios em linha reta horizontal. Depois daquela época, bem poucos dias se passaram sem que eu tivesse atravessado o bosque, a pé ou a cavalo, e não mais encontrei o misterioso bezerro, até poucas semanas atrás.
Era um dia sufocante, e me dirigi para o bosque, a fim de encontrar aí um abrigo do sol e dos reverberos deslumbrantes da estrada. Estava acompanhada por 2 cães pastores e por um pequeno terrier. Chegada ao limite do bosque, os 2 cães agacharam-se. De repente, recusaram continuar o caminho, ao mesmo tempo em que exerciam toda a arte canina de persuasão para que eu me dirigisse para outro lugar. Vendo que eu persistia em ir para frente, acabaram por acompanhar-me, mas com visível repugnância. Todavia, alguns instantes depois, pareceram tudo esquecer e eu continuei, tranquila, o meu caminho, colhendo amoras. Em dado momento, vi-os voltar de carreira para se virem esconder, trêmulos e gementes, a meus pés. Ao mesmo tempo, o podengo saltava em meus joelhos. Não podia compreender aquilo, quando, de repente, ouvi atrás de mim um furioso tropel que se aproximava rapidamente. Antes que tivesse tempo de afastar-me, vi chegar um rebanho de gamos. Tomados de espanto, em carreira desenfreada, faziam tão pouco caso de mim e dos cães, que estavam a ponto de me lançarem ao chão. Olhei em torno, espantada, a fim de descobrir a causa desse pânico, e percebi um novilho, avermelhando escuro, que, desandando, embrenhava-se na mata. Os gamos afastaram-se rapidamente. Meus cães que, em circunstâncias ordinárias, lhes teriam dado caça, conservaram-se encolhidos e trêmulos, a meus pés, enquanto o podengo recusava descer dos meus joelhos. Durante muitos dias, este cãozinho não quis mais atravessar o bosque. Os outros 2 não se recusavam, mas nele entravam contra a vontade e mostravam visível desconfiança e temor. O resultado de nossos inquéritos confirmou as nossas impressões, ou, como se diz no lugar, o bezerro de olhos flamejantes não era um animal comum, vivo, terrestre. A realidade de um bezerro fantasma é confirmada, não só pela visão da senhora Desperança, como, sobretudo, pelo terror que sentiram os gamos e os cães, aos quais ninguém havia sugestionado. Eis outro caso, em que a realidade da aparição de um bulldog, depois de sua morte, parece evidente. Um cão fantasma. Colho do Tia Animals Guardian, que as reproduz, muitas histórias de aparições de animais, escritas no National Review pelo Capitão Impris, que as coligiu, durante suas viagens, em muitos países. A história seguinte foi contada ao capitão por um amigo de sua esposa, e a verossimilhança da mesma não tem motivo por onde se lhe possa pôr em dúvida. Quando eles estavam no sul da África, sua habitação se achava perto do leito da estrada de ferro, de que o jardim ficava separado por pequeno muro. Por essa ocasião possuíam eles um bulldog magnífico, ao qual permitiam andar por toda parte, e que, tendo querido evitar uma locomotiva, foi morto por outra. Alguns meses depois, os condutores dos 2 trens da noite começaram a dar apitos. Esse fato aborrecia muito o proprietário do cão morto. Além disso, sua mulher era de saúde delicada e se achava, muitas vezes, de cama. O marido encontrou um dia um dos condutores e lhe perguntou se os apitos eram realmente necessários, pois que não havia nenhum sinal em vista. A princípio o homem espantou-se com a pergunta, mas o marido reiterou-a, invocando a doença de sua mulher. Foi, então, que o maquinista explicou que o amigo do escritor tinha o remédio nas mãos, pois que o apito era dado, somente no intuito de impedir que o seu cão fosse esmagado, porque ele atravessava muitas vezes a linha, e só se desviava quando era advertido por aquela forma, e depois, habitualmente, passava por cima do muro de que falamos. A descrição dada do cão concordava em todos os pontos com a do que tinha sido esmagado pelo trem. Essa aparição continuou por alguns meses, com diferentes intervalos. Aqui não podia ser invocada, como explicação, nenhuma ação telepática do animal. Por outra parte, uma alucinação visual dos mecânicos inverossímil, porque eles viram muito distintamente, por diferentes vezes, o fantasma do bulldog, e apitaram a fim de o afastarem. Notemos, também, que essas aparições se realizaram alguns meses depois da morte do cão, o que indica a conservação de sua fome e a possibilidade para ela de se materializar.
A descrição que se segue nos põe, ainda, em presença da materialização póstuma de um cão e, o que é notável, essa aparição se deu a 106 milhas da cidade em que ele morrera. O cão risonho. Lê-se no Sul Azteca, de julho, a curiosa narrativa devida ao General Thompson. Jim era um magnífico collie, favorito de toda a família, que residia em Cheyenne. Sua natureza afetuosa não podia ser mais notável. Era conhecido de toda a cidade, que lhe chamava o cão risonho. Vinha-lhe esse apelido porque demonstrava o prazer que lhe causava o encontro de amigos e parentes do dono, por uma espécie de risada, que se assemelhava estranhamente ao rir de um ser humano. Uma noite dos últimos dias de 1905, por volta das 7h30, eu passeava com um amigo na 17ª rua de Denver, Colorado. Quando nos aproximávamos da porta do Banco Nacional, vimos um cão estendido no meio da calçada e, caminhando para ele, fiquei espantado por sua absoluta semelhança com o Jim, de Cheyenne. Sua identidade ficou mais certa ainda pelos sinais de satisfação que mostrou ao ver-me, e pelo riso particular, só dele, com que me acolheu. Disse ao meu amigo que, se não estivéssemos a 106 milhas de Cheyenne, ia jurar que estávamos em presença de Jim, cujas particularidades lhe assinalei. O cão astral ou fantasma estava evidentemente ferido de modo grave, porque não podia levantar-se. Depois de o ter acariciado, dei-lhe um comovido adeus, atravessamos Stalt State e voltei-me para o ver. Uma vez ainda, ele havia desaparecido. No dia seguinte, de manhã, recebi uma carta de minha mulher, anunciando-me que na véspera, às 7h30, Jim tinha sido morto acidentalmente. Acreditarei toda a minha vida que vi o fantasma de Jim. O que leva a afastar toda a ideia de alucinação é que o cão fantasma foi visto por duas pessoas, uma das quais seu dono, a quem ele manifestou sua afeição, com seu modo especial, e que sua aparição coincidiu com o momento da morte. Charles Elitoe Dahl escreve a Lid. Minha tia ele. Morreu em 1905 e seu cão predileto, animalzinho ardente e enérgico, morreu alguns anos antes. Em agosto, a tia ele começou a aparecer em minha casa, em plena luz, tanto de noite como de dia, e foi vista por todos os moradores da casa. Muitas vezes, essas aparições eram acompanhadas de uivos e latidos, que nos espantavam muito. Enfim, o mistério foi desvelado pela aparição, ao lado da tia ele, de seu cão favorito. Viu-se o animal 2 vezes, ao mesmo tempo que a dona. Em certo número de ocasiões ele foi visto sozinho, mesmo em pleno dia, tanto por minha mulher como pelos criados e por meus filhos. Certa vez, viram-no, ao mesmo tempo, 4 pessoas, dia claro, e minha filhinha mais moça ficou tão convencida, que o procurava sob o leito, onde ele parecia ter desaparecido. Alguns dos que viram o fantasma, não tinham conhecido o animal em vida, nem qualquer fotografia dele, que não existia. Entretanto, as descrições que faziam coincidiam, absolutamente, e eram inteiramente conformes ao que tinha sido o animal. A visão coletiva desse cão e a audição de seus latidos estabeleceram-lhe a sobrevivência, muitos anos após sua desaparição terrestre. Aqui, ainda, a materialização de fantasma. Eis 2 outros casos que apresentei na minha memória do Congresso de Londres de 1898, colhos in dossier. O texto não me permite saber se estamos em presença de manifestações de animais póstumos ou vivos, mas parece, se são exatas as descrições, que num ou noutro caso a materialização é certa. Ele dá ser reporta-se ao testemunho de um cultivador que, entrando em casa, em hora avançada da noite, viu um burro que passeava em um campo de aveia. Quis pôr o campo ao abrigo de hóspede tão incômodo. O burro deixou que se aproximassem dele, e o cultivador o retirou do campo, sem resistência. Chegou, assim, até a porta da estrebaria, mas, quando se dispunha a abri-la, a besta desapareceu-lhe das mãos, como uma sombra que se esvai. Fartou-se ele de olhar em torno, mas não viu mais nada. No dia seguinte, foram ao campo para saber se tão extraordinário ser tinha causado grandes estragos,
mas encontraram a seara intacta. O animal misterioso pastara uma veia imaginária. A noite era bastante clara para que o cultivador pudesse ter visto, distintamente, as árvores e os arbustos, a muitos metros da estrada. Vejamos outro exemplo narrado por aquele com quem o fato sucedeu. Dacer recebeu do próprio narrador. Uma tarde, achando-me de guarda, é um aduaneiro quem fala, com meus colegas, percebemos, não longe da aldeia onde eu morava, um macho, que passava diante de nós e que parecia carregado. Supondo que ele levava contrabando e que o dono tinha fugido ao ver-nos, fomos em sua perseguição. O macho lançou-se em um prado e, depois de haver dado várias voltas para escapar-nos, entrou na aldeia. Dividimos-nos, então. Enquanto meu colega continuava a segui-lo, tomei por um atalho, a fim de cortar-lhe o caminho. Vendo-se seguido de perto, o animal precipitou a corrida. Muitos habitantes acordaram com o ruído dos passos que ressoavam no calçamento. Cheguei antes dele à passagem que ia ter a rua por onde ele corria. Quando o vi perto de mim, estiquei a mão para segurar-lhe o cabresto. Ele, porém, desapareceu como uma sombra e não percebi mais que o meu companheiro, tão espantado quanto eu. O lugar onde se passou a cena não tinha saída e o animal não podia escapar sem passar pelo corpo do aduaneiro. A objetividade desta forma é demonstrada pelo ruído que fazia o macho, ao fugir, porque os habitantes da aldeia indagavam, no dia seguinte de manhã, a razão do alarido que tinham ouvido alta noite. Aparição de animais em sessões experimentais. Em uma sessão do mês de novembro de 1877, em casa do comandante Devoluet, disse a médium Amélia que alguma coisa se apresentava na mesa, e precisamente numa grande folha ali posta para escrita direta. Aí tem um animal, vejo patas. Ah, é um cãozinho sentado no papel, com nariz curto, olhos grandes, redondos, orelhas compridas, cauda de longos pelos, patas finas e compridas. Ouvimos logo um bater de patas e abalos na mesa, pondo-nos a médium ao corrente dos movimentos do animal. Ele salta, prende o papel entre os pés, arranha-o, torce-o, dilacera-o. Aí! Que medo! Salta-me no ombro, passa para as costas da senhora X. Esta senhora sente o choque, volta à primitiva posição. Todos ouvimos pequenos latidos e minha mulher sente nas mãos as patas do animal. Em seguida, ele lambe as mãos de Amélia, as da senhora X. E desaparece. Acesa a luz, encontramos o papel torcido, dilacerado e distintamente denunciada a impressão de pequenas garras. Os latidos ouvidos pelos assistentes e os traços das unhas deixados no papel parecem estabelecer a realidade do cão fantasma. Materializações visíveis de formas de animais. As materializações de formas animais não são raras com Frank Kluske. Nos relatórios das sessões de estudos psíquicos de Varsóvia, temos a assinalar, especialmente, uma grande ave de rapina, que apareceu várias vezes e foi fotografada. Depois, um ser bizarro, espécie de intermediário entre o macaco e o homem. Tem a estatura de um homem, uma face simiesca, mas uma fronte desenvolvida e reta, o rosto e o corpo coberto de pelos, braços compridos, mãos fortes e longas. Parece sempre comovido, toma as mãos dos assistentes e as lambe como faria um cão. Ora, esse ser, que denominamos o pitacantropo, manifestou-se muitas vezes durante nossas sessões. Um dos assistentes, na sessão de 20 de novembro de 1920, sentiu sua grande cabeça aveludada apoiar-se-lhe pesadamente no ombro, junto ao rosto. Essa cabeça era guarnecida de cabelos bastos e rudes. Um odor de animal selvagem, de cão molhado, desprendia-se dele. Um dos presentes estendeu a mão, apanhou o pitacantropo e lambeu longamente, por 3 vezes. Sua língua era grande e macia. Eis alguns pormenores, concernentes a esse ser bizarro, são extraídos dos relatórios das sessões de Varsóvia, em 1919. É um ser do tamanho de um homem adulto, muito peludo, com uma grande crina, e uma barba hirsuta. Estava como que revestido de uma pele crepitante, a aparência era de um animal ou de um homem muito primitivo. Não falava,
mas emitia, com os lábios, sons roucos, estalava a língua e rangia os dentes, procurando, em vão, fazer-se compreender. Quando chamavam, aproximava-se, deixava que lhe acariciassem a pele veludosa, tocava as mãos dos assistentes, arranhava-as docemente, antes com garras do que com unhas. Obedecia à voz do médium e não fazia mal aos assistentes. Era um progresso, porque, nas sessões anteriores, este ser manifestava grande violência e brutalidade. Tinha uma tendência visível e uma vontade tenaz de lamber a mão e o rosto dos assistentes, que se defendiam dessas carícias bem desagradáveis. Obedecia às ordens do médium, não só quando expressas pela palavra, senão quando expressas pelo pensamento. Outras vezes sentíamos, sob os joelhos, fricções como as de um cão. Ao correr do ano de 1922, o Dr. Gelei foi a Varsóvia e sei que ele verificou, nas sessões como o médium Kluski, materializações de cães. Os Nuevi. A analogia que existe entre o princípio espiritual dos animais e o dos homens pode ainda ser demonstrada pela influência que a imaginação exerce sobre o corpo. Sabe-se que durante a gravidez muitas mulheres se tomam de desejos obsidentes, por vezes bizarros e mesmo extravagantes. É velha crença popular que, se esta vontade não é satisfeita, a criança trará sobre a pele, sob forma de mancha ou tumor, a impressão inapagável do objeto cobiçado pela mãe: morango, cereja, framboesa, vinho, café. Chamam-se noivi, ou vulgarmente antojos, essas marcas de nascimento. Em um artigo que publiquei em 1904, reuni grande número de exemplos, dos quais resulta que, em consequência de emoções violentas, mulheres grávidas imprimem no corpo da criança as imagens que as impressionaram vivamente. As impressões fracas, quando persistem, produzem mesmo resultado que as violentas e repentinas. Conta-lhe a Balti que um vinhateiro assemelhava-se, de modo espantoso, à estátua do santo patrono da aldeia, que se achava na igreja. Durante a gravidez, sua mãe possuía a ideia fixa de que o filho se parecesse com aquele santo. Por sua parte, o Dr. Sermin, no Jornal de Março 1914, escreve: conheci uma senhora que, depois de ter tido 3 filhos, cujos cabelos eram pretos e lisos, vi um dia numa loja uma litografia colorida, que representava uma menina de seus 14 anos, com os cabelos louros anelados. Ela, para logo, a comprou e colocou em seu quarto de dormir. Como seria feliz se Deus me concedesse a graça de ter um filho semelhante a essa litografia, dizia-me muitas vezes. Seu desejo realizou-se, com minha grande surpresa. Teve, não uma só filha, mas 2 consecutivamente. Na idade de 14 anos, as 2 meninas eram a reprodução do quadro que a mãe tinha comprado. Tomaram-nas por gêmeas, tanto se pareciam uma com outra. Dir-se-ia que a litografia era o seu retrato. Aqui, a atenção da mãe, continuamente dirigida à imagem da moça, acabou por impô-la às 2 filhas. Eis outro caso citado pela Revue Metapsychique, de janeiro a fevereiro de 1922, sob o título Um caso presumível de ideoplastia. Trata-se de uma gata, que tinha dado à luz um gatinho, em casa do senhor Davico, padeiro em Nice. O gato tinha no peito a marca do milésimo 1921. O fato foi devidamente verificado. Tiraram-se muitas fotografias que mostraram nitidamente o milésimo, tendo em cima 3 pequenas manchas brancas. Interrogada, narra a senhora Davico. Durante sua gestação, a gata perseguia um ratinho, que se refugiou num saco cheio de farinha. A boa rateira ia dar um salto naquela direção, quando a senhora Davico, temendo um acidente, que já se produzira, lançou sobre o saco cheio um outro vazio, que tinha na mão, a fim de que o primeiro não fosse dilacerado pelas unhas do animal, e a farinha não se derramasse. Perturbada em sua caça, a gata não abandonou, e durante horas ficou de espreita, encolhida numa cadeira, perto do saco, com os olhos fixos nele, onde se encontrava precisamente o milésimo, tendo acima 3 estrelas. Parece, pois,
que a imagem do milésimo, sobre o qual a gata tinha os olhos fixos durante longas horas, reproduziu-se no animalzinho em formação, ou, mais exatamente, no seu perispírito, pois que só se tornou visível quando os pelos surgiram. Bozano publicou nos Anais de Ciências Psíquicas, agosto de 1905, uma classificação dos fatos de metapsíquica animal. Reproduzo-a sumariamente. Conhecendo o espírito crítico do autor e sua grande prudência na apreciação das narrativas que reproduz, podemos ter toda a confiança no que concerne à autenticidade dos fatos que reuniu. Transcrevo a enumeração dos diferentes casos por ele coligidos. Primeira categoria: alucinação telepática em que um animal faz função de agente, 12 casos, 8 citados. Segunda categoria: alucinação telepática em que um animal faz função de percipiente, 1 caso. Terceira categoria: alucinação telepática percebida coletivamente pelo homem e pelos animais, 17 casos, 4 citados. Quarta categoria: visões de fantasmas humanos, fora de qualquer coincidência telepática e percebidas coletivamente por animais e homens, 18 casos, 8 citados. Quinta categoria: visões de fantasmas animais, produzidas fora de qualquer coincidência telepática, e percebidas coletivamente por animais e homens, 5 casos citados. Sexta categoria: animais e localidades fantasmógenas, 22 casos, 9 citados. Bozano só retém 69 casos entre os que ele coligiu, e faz notar que o número das relações que lhe eram conhecidas, já em 1905, poderia elevar-se facilmente ao dobro daquela cifra. Isso basta para mostrar que alguns exemplos que apresentei não são, por assim dizer, mais que tipos de cada uma dessas manifestações psíquicas. Parece, pois, desde já altamente provável. Primeiro, que existem comunicações telepáticas entre o homem e os animais domésticos. Segundo, que os animais apresentam, por vezes, fenômenos de clarividência, isto é, que percebem seres invisíveis. Terceiro, que são capazes de experimentar pressentimentos. Quarto, que possuem uma forma fluídica que lhes permite desdobrar-se. Quinto, que esse perispírito animal persiste depois da morte, sob uma forma invisível, que pode ser descrita pelos videntes. Sexto, que a materialização desse princípio, que individualiza a alma animal, foi por vezes observada nas sessões espíritas. Se nos quisermos lembrar das descrições relativas aos cavalos de Elberfeld, aos cães Rolf, Lola e Zou, será impossível negar que existe, entre esses animais e nós, verdadeiro parentesco intelectual. Evidentemente, o grau de desenvolvimento da psique animal, nessas formas ainda relativamente inferiores, não é comparável, salvo a extraordinária faculdade do cálculo, senão a de nossas crianças, mas a identidade do princípio pensante, entre eles e nós, parece inegável e a hipótese de que passamos, anteriormente e sucessivamente, por estádios inferiores, antes de chegar à humanidade, afigura-se hoje verossímil e deve ser tomada em séria consideração por todos os que procuram a solução do problema de nossas origens. Adiro, inteiramente, portanto, às conclusões formuladas por Bozano, no trabalho notável ao qual tenho feito tantos empréstimos. Limitar-me-ei, pois, dizia ele, a observar que, no dia em que se chegar a adquirir, cientificamente, a prova de que os fenômenos de percepção psíquica supranormal se manifestam, de modo idêntico, no homem e no animal, e de que essa prova é completada por outro fato, o de que as formas superiores do instinto próprio aos animais se encontram também na subconsciência do homem, nesse dia seremos levados a demonstrar que não existe diferença de qualidade entre a alma humana e a do animal. Da mesma forma, poder-se-á, então, fazer melhor compreender como a evolução biológica da espécie tem seu correspondente em uma evolução psíquica paralela que, a julgar pelas maravilhosas faculdades evidentemente independentes da lei de seleção natural, longe de dever ser considerada como simples produto de síntese funcional dos centros corticais,
longe de consistir em simples epifenômeno, deve ser nitidamente reconhecida como originada por um princípio soberanamente ativo. Este se manifesta como força organizadora, e unicamente em virtude dele a lei de seleção natural é posta em estado de agir eficazmente, em vista da evolução biológica e morfológica da espécie. É às ciências psíquicas que pertence a tarefa gloriosa de o demonstrar, em futuro bastante próximo. Capítulo 6. A memória integral. Como terei de estudar os fenômenos que tendem a afirmar a realidade das existências anteriores na humanidade, e como esta demonstração repousa, em parte, na ressurreição das lembranças do passado, parece-me indispensável estabelecer que a memória não é uma faculdade simplesmente orgânica, ligada à substância do cérebro, mas que reside, ao contrário, nessa parte indestrutível, a que os espiritistas chamam perispírito. Se isto é certo, a alma, reencarnando-se, traz consigo, de forma latente, todas as lembranças de suas vidas anteriores, e então ser-lhe-á possível, por vezes e excepcionalmente, ter reminiscências do seu antigo passado. Assim como, em certas pessoas, consegue-se fazer renascer a memória de acontecimentos de sua vida atual, inteiramente desaparecidos da consciência normal, do mesmo modo poder-se-á, por vezes, penetrar até as profundezas desses arquivos ancestrais, que, a justo título, será possível qualificar de memória integral. Não se trata de fazer aqui um estudo completo da memória, porque esse trabalho exigiria muito mais espaço do que aquele de que dispõe esta obra. Bastar-me-á assinalar alguns fenômenos importantes, que demonstrarão, segundo penso, com evidência, que tudo que age sobre o ser humano nele se grava de maneira indelével, que esta conservação não reside, como ensina a psicologia oficial, nos centros nervosos, mas nessa parte imperecível do ser, que o individualiza, e do qual é inseparável. Para que tal afirmação não pareça excessiva, é preciso lembrar que as aparições materializadas, reconstituindo temporariamente o antigo corpo material que tinham na Terra, com todos os seus caracteres anatômicos, provam que elas têm sempre o poder organizador, que dá ao invólucro carnal sua forma e suas propriedades, e todas as faculdades intelectuais são igualmente reconstituídas, quando o espírito se torna completamente senhor do processo de materialização, porque, muitas vezes, o fantasma fala, escreve, e seu estilo, assim como sua grafia, são idênticos aos que possuía quando vivo. Assim, pois, a memória e o mecanismo ideal-motor da escrita se conservam depois da morte, prestes a manifestar-se de novo, fisicamente, quando as circunstâncias o permitem. Não é somente, portanto, no sistema nervoso, que se registram todas essas aquisições, porque a morte o destrói, e o ser que sobrevive traz consigo suas associações dinâmicas e suas recordações. O caso de Stella Livermore, que escreveu, sob os olhos do marido, mais de 200 mensagens, depois de sua morte, mostra, com evidência, não só a conservação de sua personalidade, mas também que as lembranças nada perderam de sua integridade, pois que, apesar de americana, ela conservou, depois da morte, o conhecimento da língua francesa, que possuía em vida, e as mensagens são autógrafos inteiramente idênticos à sua escrita, quando viva. Este fato é confirmado por muitos outros obtidos, ou por médiuns mecânicos, ou pela escrita direta entre ardosas, de sorte que podemos, nós, espiritistas, afirmar que todas as aquisições espirituais, feitas durante a vida, não estão localizadas no encéfalo, mas no duplo fluídico, que é o verdadeiro corpo da alma. Assim sendo, qual o papel do sistema nervoso, durante a vida? É incontestável que a integridade da memória está ligada ao bom funcionamento do cérebro, porque muitas moléstias que atingem esse órgão têm como resultado enfraquecer e mesmo suprimir, completamente, a memória dos acontecimentos recentes, em totalidade ou em parte. Parece, pois, evidente, que, durante a vida, o cérebro é uma condição indispensável da memória. Mas aqui intervém uma segunda consideração, que me parece também da mais alta importância.
é que o esquecimento que se verifica durante o curso da vida, ou depois das desordens orgânicas, não é fundamental, irredutível, mas aparente, visto que, por meio de diversos processos, é possível, por vezes, fazer renascerem essas lembranças, que pareciam aniquiladas para sempre.